Quem escreveu o livro de Romanos? Quem? Vamos mais alto. Quem? Mais alto. Quem? Está errado, irmão. Não foi Paulo, não. Foi não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos a gente aprender logo isso antes de entrar na palavra. Vamos, Romanos 22. Porque está na palavra do Senhor aqui. Tudo está na palavra do Senhor. Romanos 22. Eu quero ver quem é que escreveu Paulo agora. Quero ver isso. Romanos 22, 2. Quem abriu, diga amém. Não tem. É o contrário, irmão. Romanos 16. Desculpa. Romanos 16, 22. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Luizão, pastor João. Que, meu Deus, tanto amor Jesus tem por mim através desses homens. Pastor Natalino, esse homem de Deus tão sábio. Que Deus abençoe a tua vida, meu pastor. 16, 22 diz assim, ó, Eutércio. Quem? Que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Amém? Então já começamos entendendo que não foi Paulo que escreveu. Foi Tércio. Ele era um escriba. Ele escrevia a palavra do Senhor. Então de cara a gente já quebra esse paradigma. Paulo, é muito bonito vocês falando. Mas que Deus quebre esses paradigmas na nossa vida. Porque a gente muitas vezes acha que conhece. Eu já fiz isso muitas vezes. Não, é fulano, ciclano, e não é. Mas Paulo, ele é lindo. Porque ele começa a falar aquilo que ele quer que seja escrito à igreja de Roma. E Tércio escreve como escriba a carta. E Paulo diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Eu não vou ler mais versículo, porque senão a gente não acaba hoje. Eu quero só falar desse versículo aqui para você. Tem muita coisa aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar. Mas eu vou começar a falar sobre Paulo, esse homem de Deus. E é interessante, porque vocês estão vendo que eu não sou daqui de Santos. Eu já passei por aqui por Santos. Mas eu sou nordestino. E nordestino não desiste nunca. E é engraçado que a gente chega nos lugares e quando a gente fala, eu conheço esse sotaque. Eu digo, eu sei. E muitas vezes as pessoas subestimam a gente. Porque acha que todo mundo que vem de lá das cabeceiras, ou de cima, não tem condições, nem pensa, planeja isso na cabeça e acha que isso é verdade. Mas tem pessoas que sabem ler lá em cima. Eu consegui aprender a ler. Aleluia. E é engraçado, porque isso não é só com pessoas que é do Nordeste, ou do Norte, do Sul, do Sudeste. Eu fui pregar em Americana, e eu estava num ônibus, e tinha uma pessoa zombando de um paulista. Eu digo, não acredito. I don't believe. Zombando de um paulista por causa do sotaque. E foi engraçado. Como é que vocês falam não sei o quê? Uma carioca. E carioca é folgado. Eu moro lá. O carioca é folgado. Ele gosta de perturbar. E foi engraçado. E a pessoa se constrangeu. E ela ficou constrangida por ser paulista. Eu digo, meu Deus, é a capital. Né? É tida como a capital do Brasil. Você não sabe, você mora no melhor estado do Brasil. Mas ela foi constrangida. Eu estava conversando com um argentino, e ele falando comigo assim, pastor, por que as pessoas aqui me odeiam? Eu digo, como? Me odeiam, me perseguem, me criticam. Eu digo, como? Ele é verdade. Porque quando eu chego, eu sou criticado, rejeitado, humilhado, porque eu sou argentino. Eu digo, deve ser Maradona. Porque o melhor é Pelé, eu acho. Ele disse, não, mas é verdade, isso não é, meu irmão. Tire isso da sua cabeça. E a gente começou a conversar ali com ele. E aconteceu isso com Paulo. E Paulo começa essa carta dizendo isso, porque quando se falava de religião, se falava de judeus. Se falava de pessoas que vinham de Jerusalém,
que tinha o judaísmo como religião. E Paulo, aos olhos dele, era rejeitado. As pessoas olhavam para Paulo e diziam: quem é esse que diz que fala e se expressa dessa forma, mas quem é esse? Daí Paulo, ele tem que mostrar quem ele é. Ele tem que se apresentar. Ele tem que mostrar que ele não é um qualquer. E eu começo logo essa palavra dizendo que você não é um qualquer. Amém? E vamos lá para o livro de Atos. A Bíblia é linda. Agora deve ter Atos. O livro de Atos tem, eu sei. E 22 deve ter também. Glória a Deus. É Atos 22. A minha mente me deu um drible. Paulo se apresenta no livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E ele diz aqui no versículo 3, Atos 22, versículo 3: quanto a mim, sou varão judeu. Já começa por aí, tá, irmão? Quanto a mim, eu sou varão judeu, nascido em Tarso da Cileia. E não só isso, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, que era o maior professor da área, a maior faculdade, o maior curso preparatório para judeus, estava aos pés de Gamaliel. E Paulo foi treinado, foi desenvolvido, foi preparado pelos melhores na face da terra. Paulo, ele é incisivo, instruído conforme a verdade da lei do nosso país. Ele diz: eu sou judeu. Vocês estão falando, mas eu tenho sangue judeu. E é engraçado isso. É muito engraçado. Porque se você conhece um judeu, é um povo muito bonito, povo lindo, mas é um povo que não gosta muito de contato com a gente. É um povo que não gosta muito de conversa com a gente. Se você vê um rabino, ele não vai ter muita conversa com você se você não for judeu. Tem um pastor que eu conheço, que ele tem um problema na perna, e ele é um homem muito sábio, mas muito sábio. E uma vez foi conversar com um judeu. O judeu disse: primeiro, eu não vou nem conversar com você, porque você é coxo. Ó, você tem problema, você não é perfeito. Ele não gosta que toque nele, não gosta. Quando Jesus Cristo cura aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo arrisca o ministério dele, porque quando uma pessoa impura tocava num sacerdote, ele passava a ser impuro, ele era tido como uma pessoa pura, então ninguém podia tocar nos sacerdotes, nos profetas, ninguém podia tocar. E Jesus Cristo entra naquela cidade, a mulher toca, e ele para e diz: alguém me tocou. É muito forte isso. Jesus veio quebrar todas as resistências, paradigmas, todo o sofisma, tudo aquilo que trazia religiosidade. Ele veio implantar o relacionamento, o contato, o beijo, o abraço. Ele veio mostrar que Deus não criou religião, Ele criou uma família, filhos. E daí, Paulo, ele fica meio chateado com essa situação. E ele vai aqui narrando, dizendo: eu persegui aqueles que eram contra. Eu prendia, eu levava cativeiro, eu fazia assim, eu açoitava. E os sacerdotes e os nossos líderes viam isso, porque eu era perseguidor. Eu sou judeu. Então eu posso falar porque eu conheço. Eu sei do que eu estou falando. E ele começa logo o livro de Romanos se apresentando: Paulo,
meu nome é Paulo. Nós não temos que ter vergonha de falar daquilo que nós vivemos, porque o Evangelho é o melhor de Deus para a vida de um homem. Paulo, ele teve todas as oportunidades aqui nessa sua vida, mas Paulo, ele abre mão de tudo, de todos os benefícios, e ele diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aleluia. Existia duas qualidades de servos. Existia aqueles servos que eram marcados, servos que tinham alguma marca, porque eles eram escravos, eles eram presos, porque deviam, porque não tinham como pagar, ou porque nasceu em família de escravos. Esses não tinham escolha, esses não tinham escolha. Mas Paulo, ele foi algo diferente. Paulo, ele veio numa situação diferente. Ele disse: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele escolheu servir a Jesus Cristo. Ele escolhe ser servo. Ele escolhe mudar de função. Aos olhos do mundo, um homem de projeção, um homem bem-sucedido, que julga, que prende, que manda matar, que açoita, ele passa a ser escravo, servo. Mas por que isso? Por que Paulo escolheu ser servo? Por que Paulo escolheu viver uma vida diferente da que muitas vezes nós escolhemos? Aconteceu alguma coisa com Paulo, aconteceu alguma experiência, algo com Paulo, e Paulo mudou a sua perspectiva, a forma de pensar, a forma de ver as coisas. Ele conheceu aquele que ele achava que conhecia, e a partir de agora Paulo começa a viver, não somente como servo, mas chamado para apóstolo. Eu não quero entrar nesse mérito de apóstolo, querubim, vice-líder do adjunto de Jesus Cristo, pai de nações. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero. Mas essa palavra apóstolo em grego, representa aquele que é enviado com uma missão, aquele que é representante, aquele que é embaixador, aquele que é a representação daquele que o enviou. E Paulo não vai em nome dele, Paulo vai em nome de Jesus Cristo. E ele entra naquela cidade, e ele tem todo um império, toda uma estrutura. E quando a gente chega em Roma, a gente começa a entender a grandeza que a Igreja Católica tem. Eu estou falando de estrutura. Você olha o Vaticano, você vê, é outra coisa, parece que você está num filme. Você vai no Coliseu e você entende quantos milhares de cristãos foram mortos ali por causa do Evangelho. Existe uma arena em Roma até hoje, mas está desativada, que cabia mais de 700 mil pessoas assistindo, mortes de cristãos. E a gente entende que ali, em Roma, aconteceu muitas coisas que poderiam levar a um homem como Paulo a não ter essa ousadia de abrir a boca e falar do nome de Jesus. Pedro foi morto na Praça São Pedro, na frente do Vaticano, ao lado da casa do Papa e da Basílica de São Pedro.
existe uma escultura que no ano de 64, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque os cristãos foram acusados de um incêndio cujo Nero forjou esse incêndio. E nós entendemos isso quando nós estudamos história e vemos que isso é real. Isso não é uma utopia. O nome Jesus Cristo, ele dividiu a história. O nome Jesus Cristo é relevante hoje em qualquer lugar do mundo. Mas existem países, assim como Roma, que nós não podemos pregar. Que para a gente pregar, a gente tem que ir para uma igreja debaixo de lojas escondidas, e a gente tem que cantar assim: Jesus é o Senhor. Ninguém ouvir, porque só pode ser cristão aqueles que são católicos, ou o original dessa palavra, universal. Católico significa universal. E a gente começa a entender a opressão que Paulo estava vivendo. Paulo estava vivendo um êxtase de amor muito grande. As pessoas podem olhar para você quando você tem uma experiência com Deus e dizer: por que que você está fazendo assim? Por que que você não está pensando no teu futuro? Por que você não está sonhando em ser algo ou uma pessoa bem-sucedida? Por que você se dedica tanto à igreja? Você vai ficar um alienado, você vai ficar um neurótico, uma pessoa que só vive pensando em igreja, 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 Deus, Deus, Deus. Mas eu não tenho culpa, meu irmão. Se eu vivo com você 1 hora, 2 horas, meia hora, mas com Deus eu vivo 24 horas, porque Ele habita dentro de mim. Não tenho culpa, eu só vou falar do que eu vivo. E Paulo estava vivendo esse êxtase. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele vive um período de 4 semanas. E ele começa a escrever depois cartas àquela cidade, àquela igreja, 1 Tessalonicenses. E ele escreve cartas com um perfil diferente do que ele vivia. Muitos séculos se passam e muitos estudiosos, teólogos, começam a contestar essas cartas, porque não tinham a identidade de Paulo, porque Paulo se mostrava nessas cartas apaixonado pelaquela cidade, apaixonado, tratando de uma forma diferente. Paulo, que era o homem que jogava cajado, era madeira, era pancada, agora tratava com amor. Olha, eu fico feliz de estar falando com vocês. Vocês são muito preciosos. E daí a gente vai entendendo que Paulo se apaixonou por aquela cidade, porque Paulo começa ali algo de Deus, e todos que viviam ali naquela cidade eram novos convertidos, eram pessoas que estavam começando no evangelho, eram bebês, eram pessoas que estavam iniciando na fé. E Paulo começou a ensinar o beabá, e Paulo começa a passar cartas de forma diferente, e depois de muitos séculos na frente, essas cartas realmente foram reconhecidas como carta de Paulo. A pessoa muda até a própria forma de agir. Quando a gente está apaixonado é assim, é assim. Eu me lembro quando eu estava apaixonado por minha esposa. Eu sou um galã. Eu pegava um gravador, aquele de fita pequenininha, e eu ia trabalhar, e eu ia narrando tudo para ela. Eu estou indo para o trabalho. Eu estou indo para o banheiro orar. Só Deus sabe o que ele está fazendo ali. Eu estou indo para casa, não vejo a hora de te ver, meu amor, e tal. E quando eu chegava, eu dava o gravador na mão dela, para ela ficar ouvindo. É uma loucura isso. Vocês podem olhar e dizer assim: isso acaba ridículo. Mas eu queria mostrar para ela que eu não parava de pensar nela. Eu queria mostrar para ela que ela era a pessoa mais importante da minha vida. Mas eu, que tinha um espírito de prostituição tão grande na minha vida, que aconteceu tantas coisas comigo,
E eu vivi tantas coisas terríveis. Logo eu, uma mulher pura, consegui fazer isso comigo. Ela não tinha maldade. Mas sei lá, eu me apaixonei. Então eu era assim e fiquei assim. Então é isso que acontece com Paulo. Paulo, ele simplesmente fica apaixonado. E ele escreve 1 Tessalonicenses. E ele mostra todo o seu amor, seu cuidado. Porque ali nasce um povo segundo o coração de Deus. Talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja no seu dia a dia, fazendo tantas coisas, coisas que para você se tornou importante, mas aquilo não te dá tanta alegria, de quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo não te dá tanta alegria, de quando você está na presença de Deus, ou fazendo aquilo que você ama. Então talvez você possa chegar e dizer assim: olha, eu vou te oferecer o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola para tuas filhas, faculdades e etc. E eu vou dizer obrigado, obrigado e obrigado, porque eu posso aceitar, eu posso sorrir, mas dentro de mim eu não vou ser feliz, porque eu amo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E Paulo entende exatamente o que ele foi chamado para fazer. Eu, Paulo, servo de Jesus, eu escolho ser servo e chamado para ser mensageiro da palavra de Deus, representante do Senhor, separado para esse evangelho. O evangelho que muitas pessoas se envergonham. São tantos agentes secretos no trabalho que as pessoas não sabem que ele é crente. Tantas pessoas que dão um mau testemunho. Tantas pessoas que não conseguem abrir a boca para falar do amor de Deus. Tantas pessoas que não conseguem entender que Deus quer usar a sua vida para ser representante dele aqui na face da terra. E essas pessoas, elas se escondem. Elas ficam escondidas. E no versículo 16, Paulo rasga. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Os judeus não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Até hoje estão separados lá, esperando o Messias. Vai continuar esperando. Mas ele está voltando para buscar a sua igreja. Eles não reconhecem. Eles abominam. Certo homem estava num hall de hotel e tinha alguns judeus, e um judeu novinho olhou ele lendo a Bíblia, e ele chegou perto e perguntou: você está lendo o quê? Aí ele olhou e disse: a Bíblia. Naquela hora, os mestres chamou, repreendeu: por que você está falando com esse homem? Esse homem é um pecador, é um herege, esse homem não presta, ele não é povo de Deus. Por que é que ele fala isso do povo de Deus? Se você for ver dentro da cultura judaica, nenhum deles tem vergonha de falar que é judeu. Nenhum deles tem vergonha de anunciar o seu Deus. Nenhum abre mão de servir a Deus, o Deus dele. Nenhum deles. Da hora nona, eles param. Eles cultuam. Todas as reuniões eles estão lá. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui em Santos, um povo que mesmo sem gasolina consegue lotar uma igreja, que ama declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida,
assim como Paulo. E Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro, o dos judeus, e também o dos gregos. Primeiro, o dos judeus. Mas Jesus veio para os seus, mas eles não receberam a Jesus. E hoje estamos aqui, ó. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, porque os seus não receberam. Eu estou aqui, Senhor. Eu te recebo. Mas eu não te recebo somente quando eu chego na igreja. Eu te recebo quando eu levanto e eu digo: é mais um dia de anunciação da volta de Jesus Cristo, do poder do evangelho sobre a minha casa, sobre a minha vida. Porque nenhum Deus poderia fazer com você o que Deus fez. Nenhum Deus poderia fazer comigo o que Deus fez. Minha vida era destruída. Hoje eu me reúno na segunda-feira na minha casa, e as minhas filhas trazem a palavra de Deus para mim, e a menor, com a presença de Deus, sempre chora ali, e a gente sente Deus ali naquele lugar. E uma hora eu sou Paulo aos Tessalônicos, outra hora eu sou Paulo aos Romanos, cajado. Mas elas estão crescendo, entendendo que o que elas encontraram aqui, elas não encontram em lugar nenhum do mundo. O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que correr atrás das bênçãos é melhor do que viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas? Nós estamos deixando para os nossos filhos que o dinheiro é mais valoroso, mais valioso do que a presença de Deus. Nós estamos deixando para os nossos filhos que passar mais tempo trabalhando para dar a eles uma estrutura familiar bem sucedida é mais importante do que sentar e dar um abraço, do que conversar, do que amar. O que nós estamos deixando para nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para nossos filhos? Nós estamos nos envergonhando desse evangelho? Ou nós estamos vivendo esse evangelho? Porque esse evangelho é poder de Deus para salvação e para transformação. E se você não tem sido transformado por esse evangelho, você não tem vivido esse evangelho. Se esse evangelho não tem transformado a minha vida, eu não tenho vivido esse evangelho. Nós só vivemos esse evangelho se nós tivermos a oportunidade de acordar amanhã melhor do que hoje. Nós só vivemos esse evangelho se a gente abrir os nossos olhos e conseguir enxergar as necessidades do nosso irmão que está ao nosso lado. Nós só conseguimos viver esse evangelho se a gente chorar com os que choram, se a gente se alegrar com os que se alegram. A gente só consegue viver esse evangelho se esse evangelho estiver cravado nos corações dos nossos filhos, como verdade de vida, de fé e de prática, não por imposição, mas por amor, como Paulo. Paulo amou, e por amar, ele não teve vergonha. Paulo amou, e por amar, Paulo não renunciou a Deus.
Paulo amou, e por amar, ele mudou o tratamento dele com as pessoas. Ele enxergou que ele não era melhor, mas era igual às pessoas. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus toca no teu coração e faz você rever todos os teus conceitos e valores. Faz você entender que você tem um chamado e um propósito, mas Deus não quer te fazer escravo. Deus não quer que você viva uma vida de escravidão. Deus, Ele te chamou para ser livre. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se você quer servir, se você quer ser servo de Deus, escolha fazer isso, não para mostrar que você é, não para mostrar que você é bom, até nisso, mas faça isso porque você ama Jesus Cristo, porque um dia Ele te amou primeiro. Um dia Ele te amou primeiro. Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele enviou seu único filho para morrer por você. Talvez eu não seja um servo muito bom, mas eu nunca iria fazer isso por você. Dar minha filha, dou nada. Eu sou sincero. Eu posso dar até minha vida, com muito protesto, tá? Mas minhas filhas, e são imperfeitas. Jesus era perfeito. Jesus só dava orgulho a Deus. E Deus olhou e disse: meu filho, vá, morra por eles, chore por eles, pague o preço por eles, porque eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Mas pai, você ama ele mais? Eu não consigo explicar, meu filho, mas eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Eu não quero ser sem vergonha, amar quem não me ama. Eu não quero chorar por aqueles que não choram por mim. Não quero. Eu vou amar todo mundo, mas aqueles que me amam, eu vou me entregar para Ele, Jesus Cristo. Nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, sim, mas Jesus Cristo, Deus, eu entrego a minha vida a Ele. Quantos aqui nessa noite entregam a sua vida ao Senhor? Levanta a tua mão. Deixa eu ver a tua mão bem alta. Não é para você se converter não, tá, irmão? Levanta a tua mão, quem entrega a sua vida ao Senhor? Amém. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantos aqui nessa noite nunca fizeram esse gesto e fez hoje pela primeira vez? Levanta a tua mão aí que eu quero só ver. Levanta a tua mão aí, onde você está. Deixa eu conhecer você. Todos aqui são evangélicos? Todos aqui são servos de Deus? Amém. Bênção. Amém. Ô irmã, vem aqui, irmã. Me ensina como é que fala Jesus Cristo te ama. Vem aqui, irmã, eu quero aprender, irmã. Eu gosto de idioma, fala daí, que é o que eu vou fazer daqui. Vai lá. Assim é palmas, irmãos. Eu estava na igreja um dia e eu concluo aqui. É bom demais sentir tua presença, Senhor. E eu falei assim: levanta tuas mãos. E os irmãos olhavam para mim assim. Tinha muitas pessoas ricas, pessoas pobres,
todo tipo de classe social. Não era o dinheiro, era a ausência da presença do Senhor. E quando eu falei isso, eu vi uma jovem assim do lado, e ela tinha deficiência, e ela pegou a mãozinha dela, fez assim. Quando ela fez aquilo ali, eu disse: eu não vou falar nada para ninguém, mas quantos podem levantar a mão e não levanta? Salmo 47 diz: aplaudir ao Senhor com as mãos. Quantos não dão palmas ao Senhor? Aplaude ao Senhor. Quando a gente levanta nossas mãos, nós entregamos as nossas vidas e dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti. Quantos não fazem isso? Mas quem não pode, querem fazer. Eu vi uma jovem na internet, uma jovem modelo que estava em São Paulo, e ela fez um vídeo dizendo: agradeça a Deus por você poder respirar, porque ela estava com um problema justamente nesse lado, e ela não conseguia respirar, e ela dizia: é tão bom respirar, e a lágrima descia. E nós não entendemos que Deus nos deu tudo que nós precisamos, tudo. Deus nos deu tudo, e nós podemos fazer tudo. Mas aquele que pisa no Santo dos Santos, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é o mesmo. Porque aquele que conhece o Senhor não consegue enxergar em outro lugar algo mais precioso. Paulo, ele disse: eu sou Paulo, aquele que perseguia os cristãos. Hoje eu sou de Cristo, mas eu sou judeu também, eu posso escolher, mas eu me fiz servo, eu me fiz um homem apóstolo para levar a mensagem de Cristo. Eu me fiz, e eu não me envergonho de ser de Cristo. Eu não me envergonho, porque não existe nada melhor, não existe nada mais precioso, não existe nada mais valioso, não existe nada mais real do que a presença do Senhor. Fica de pé, igreja. Agora fica de pé, glorificando e exaltando a esse Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus faz assim. Ele pega a gente, tira a gente da zona de conforto e diz: você me ama? Você me ama? Então me segue. Vai ser difícil, você vai abrir a mão de muitas coisas, mas não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. Aleluia. Cante, cante, cante. Cante conosco. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Canta, igreja. Eu mergulho na birra ardente, mas peço que tua presença aumente. É Deus, é Deus, é Deus maravilhoso. Só aqueles que têm orgulho de ser cristão, cante novamente, diga: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na
Aleluia. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Quem já pisou? Aleluia. Eu quero chamar você aqui na frente. A pessoa mais especial primeiro. Você que eu falei para você que Jesus Cristo te ama. Eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Vem também, bênção. E só quem tem orgulho, aleluia, de ser de Cristo, vem aqui na frente, irmãos. Mostra para todo mundo que você tem orgulho de ser de Cristo. Pode desmanchar a igreja, aí te arruma depois, irmão. Mas vem, mas vem, mas vem. Glória, 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 glória. Eita Deus, é glória, é glória, é glória. Desculpa, é glória, é glória, glória. Mais de ti. Deus enche a tua vida, Deus enche a tua vida, Deus enche a tua vida, Deus enche a tua vida. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a ti será de Deus. Meu orgulho de ti. Deixa a igreja dizer, deixa a igreja. Quem já pisou? Aleluia. É Deus, é Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar. Te agradecer, Senhor, porque tu és, Senhor, o melhor para as nossas vidas. Tu és, Senhor, o nosso maior tesouro. Tu és, Senhor, o que tem de mais precioso. Nós temos orgulho de te servir. Nós temos orgulho, Senhor, de estar na tua presença. Nós temos, Senhor, a nossa vida, Senhor, entregue no Santo dos Santos, como sacrifício, Senhor, de adoração. Mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui na frente, Pai, que vieram aqui professando que Tu és o maior tesouro da sua vida, Senhor, levanta esse exército sobre a face da terra. O ID do Senhor é para essas pessoas. Levanta. Mas eu quero te pedir algo especial. Entra na casa, Senhor, de cada um. Tu és poderoso, oh Deus. Vai quebrando toda a resistência, toda barreira, toda confusão. Arranca toda doença, tira toda mentira, todo sofisma, toda promiscuidade, toda prostituição, toda falência. Arranca, Senhor, fora. Que o sopro do Teu Espírito
invadir aquele lugar, trazendo paz, vida, trazendo vitória, trazendo unção, trazendo o poder do céu, trazendo visão, trazendo propósito, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação. Tu és um Deus, Pai, que pode todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. A nossa casa pertence a Ti, os nossos filhos pertencem a Ti, os nossos projetos pertencem a Ti. Toma a frente, vai à frente, Senhor. Tu és o nosso general de guerra. Pisa, Senhor, esmaga o inimigo. Nós queremos, Senhor, declarar nessa noite que na Tua presença nós somos mais do que vencedores. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, e te pedimos que Tu, Senhor, continue conosco, continua com a nossa nação, continua com essa igreja, em o nome de Jesus. Amém.